Eu não sei se o técnico Gustavo Quinteiros já sabe disso, mas eu já sei. Ele caiu. Fim de jogo em Fortaleza, Ceará 2, Grêmio 0. Obviamente, esse vídeo aqui é muito mais sobre opinião do que sobre informação, né? Eu não recebi nenhuma mensagem de algum dirigente dizendo, olha, vamos derrubar o Quinteiros, até porque já vi que a coletiva dele começou normalmente e ele não caiu ainda. Mas ele já caiu. Ele já caiu. Eu não sei se vai ser oficializado isso no próximo jogo, no Grenal, no mês que vem, mas eu tenho convicção de que a queda de Gustavo Quinteiros vai acontecer ainda esse ano, né? Não sei se ele vai conhecer o inverno porto-alegrense, mas o próximo verão eu tenho convicção de que ele não vai curtir aqui em terras gaúchas. E não é com felicidade, com prazer que eu falo isso, cara. Eu confiava, eu tinha esperança no trabalho de Quinteiros, né? E eu sou muito passapanista de técnicos do Grêmio em geral, né? Eu, sobretudo, atenuo a questão dos elencos, né? Eu vejo, putz, mas também o elenco é fraco também, mas o reforço demorou para chegar. Eu questiono algumas críticas que fazem. Então eu demoro, cara, e assim... não consigo mais enxergar. Aliás, eu não consegui, durante 4 meses quase de trabalho, enxergar um pingo de evolução. É um pingo. Cara, assim, ó, não é que, tá, beleza, tá evoluindo, mas tem erros ainda, tem problemas, tem ajustes a serem feitos. A gente não sabe quem é o time do Grêmio, cara. Ele não consegue botar um Monsalve ou o Cristaldo em campo. Ele joga sem meia. Ele não entendeu ainda que é furada. Sabe, o cara, tipo assim... Tá, se tu tem assim um time que é um... Nossa, o time, olha, tu tem os melhores zagueiros do mundo, tem 4, 5 Beckenbauer, nas laterais tu tem uns 2 Cafus em cada lado, uns Roberto Carlos do outro, volante, meu Deus, tu tem uma safra de volantes inacreditável, tu tem o Pogba ia chorar olhando os 6, 7 volantes que o Grêmio tem. Ataque é dos sonhos, tu tem 7, 8 nomes assim, que quem tu botar faz o Romário chorar. Aí nessa conjuntura tu não tem meias muito né, fora da curva, como esses nomes que eu tô citando aqui. Tu tem o Monsalve, que é um jovem promissor, e o Cristaldo, que é um cara interessante, ponto, nada mais do que isso. Aí eu entendo. Aí eu entendo, poxa, meu, eu tenho 3 Pogba ali para ser volante, eu tenho, né, poxa, uns aviões ali no time, ali se tapeando por vaga. Aí o Monsalve e o Cristaldo, infelizmente eu vou tirar, e ainda assim é questionável, tá? Ainda assim poderia ser questionável em algum ângulo de vista, assim, essa atitude dele. Mas não é o caso, cara. A gente tem um time comum, um elenco ok, não mais do que isso. Tu vai abrir mão de jogar com meia? Em que mundo ele vive, cara? Em que mundo ele vive? E eu abandonei, eu queria gravar esse vídeo depois de ouvir as coletivas, até porque eu ouvi falarem que dirigentes também iam se manifestar. Mas é óbvio que depois que o Quinteiros fala normalmente, a manifestação dos dirigentes não vai ser bombástica, né? Mas eu queria ouvir o Quinteiros. Eu falei, não, mas o Quinteiros eu vou ouvir até o fim. Aí para não perder muito tempo, os dirigentes eu ouço depois. Eu vou gravar o vídeo antes, depois eu ouço os dirigentes, recupero ali o que eles falaram. Mas eu não consegui assistir o Quinteiros até o fim. Porque ele começa, na primeira explanação dele, falando que a única coisa ruim do jogo de hoje foi o resultado. Porque o Grêmio foi muito bem, e ele começa a justificar por que ele acha que o Grêmio foi bem. E ali eu desliguei e vim gravar meu vídeo. Falei, não vou aguentar essa coletiva até o fim. É muita desculpa furada e é muita miopia, cara. Né? Eu já falei em outros vídeos que o Quinteiros, eventualmente, ou volta e meia, ou quase sempre, repete a ladainha de que ele foi bem no Beira-Rio. Porque o Grêmio jogou bem no Beira-Rio, no empate do último Grenal e tal. O Grêmio não foi bem. Ele não entendeu ainda que ele pegou um Inter que ganhava de 2-0 no agregado. Ele não entendeu ainda que ele pegou um Inter que não precisava, não fazia questão de atacar. Um Inter pressionado por 9 anos sem caneco, que queria ganhar aquele gauchão a todo custo e tinha o resultado embaixo do braço. Ele não entendeu isso, e aí ele teve um voluminho de jogo um pouquinho maior aqui ou ali, e achou que foi bem.
Hoje ele achou que foi bem porque o Ceará, que é um time fraquíssimo, que veio da Série B e que corre riscos sérios de voltar para lá, ou pelo menos brigar por isso, esse Ceará tava ganhando da gente. Tava ganhando. E aí o que ele fez? Deu a bolinha pro Grêmio, se defendeu, se fechou, o Grêmio teve um voluminho. Deve ter tido uns 60% ou até 70% de posse de bola e não fez nada. O Volpi fez mais defesa se bobeado que o goleiro deles. Não aconteceu nada. E o pior é que eu não acho que ele fala isso para se defender, para tentar jogar no ar ali uma narrativa de proteção ao trabalho dele. Eu acho que ele acredita nisso, o que é pior ainda, cara. O que é pior ainda. Então assim, tu não vê nada. Tu não vê um passo de evolução. Eu repito, não é assim, putz, a bola parada do Grêmio tá ruim. Putz, faltou ali tem uma coisa que o Quinteiros não consegue ajustar, que é blá 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 blá. Não tem isso. Sabe quando tu tá na tua escola, tu era do colégio lá, aluno, e aí tu se distrai. Eu, pelo menos, era muito distraído, assim, eu viajava nas aulas, ficava olhando pra janela e pensando, daqui a pouco a professora perguntava alguma coisa, eu não sabia nem do que ela tava falando, sabe? Teve um dia que eu lembro que eu falei assim, não, só um pouquinho, cara, história é uma matéria que é só prestar atenção, tu não precisa ficar depois estudando, matando período pra estudar da prova seguinte, eu sempre fazia umas coisas assim meio, né, na correria, na pressão e tal. E eu falei, não, só um pouquinho, história não, é ridículo ter que estudar história. A professora vai te explicar, tu entende, vai lá na prova e fala e escreve o que ela falou, acabou. Daí começou uma aula assim, era um professor, na verdade não era uma professora. O professor começou a falar, ele ia falar, entrar numa matéria nova, eu falei, não, eu vou ficar prestando atenção. Não, porque eu preciso prestar atenção. Cara, porque se não prestar atenção é muita idiotice, porque, né, depois eu tenho que ficar correndo atrás dessa matéria, ele vai explicar, eu vou entender. Fiquei pensando nisso, daqui a pouco tava no meio da aula já, não tinha entendido nada. Então, assim, eu acho que o time do Quinteiros é isso. Sabe quando o professor pergunta, alguém tem alguma pergunta e tu não sabe nem o que perguntar porque tu não tá entendendo nada? É esse o time do Quinteiros. Não é assim, alguém tem alguma sugestão de ajuste? Cara, eu não sei nem o que te sugerir, porque não tô vendo o time aqui. Eu não tô vendo uma mecânica que eu possa criticar, sugerir, sabe? A sensação que eu tenho é essa. A sensação que me dá é de um nada, que aconteceu um grande nada de janeiro até abril, lá nas bandas do Humaitá. Nada, cara. E eu dei todo o desconto dos jogadores que chegaram tarde, que isso é culpa da direção, é verdade, e que ainda é óbvio que eu não esperaria que tivessem voando e dando show, mas assim, alguma coisa, cara. Alguma coisa. Agora já dava tempo. Agora já dava tempo. Então assim, tu não vê uma convicção ou um entendimento de qual é o time que ele tem que escalar. Ele não sabe quais são as peças, ele não sabe nem se o time vai ter meia ou não. Não é uma perfumaria, não é um detalhe. Né? Não é assim, será que eu vou com um brinco azul ou um brinco verde? Não, ele não sabe se ele vai vestido de astronauta ou se ele vai de smoking. É tipo isso, cara. Não tem nada. Não tem nada, e o time batendo cabeça. Eu tenho até uma impressão que esse time não é muito inteligente. Se a minha impressão for correta, é um grande problema. Mas eu não consigo cravar essa minha impressão, porque às vezes um time bagunçado fragiliza, expõe as individualidades. Às vezes pode ser isso. Olha, cara, eu vou dizer uma coisa que é arriscada, tá? Porque eu acho que o Gemerson tem os seus problemas, tá? Não tô defendendo o Gemerson, acho que o Grêmio tem que contratar um zagueiro urgente para aquele setor. Mas eu acho que o Gemerson também tá sofrendo nas mãos de Gustavo Quinteiros e de Sábato e não sei lá, mas quem, cara? O que esses caras estão fazendo há 4 meses? Ah não, porque daí deixa aquela linha bizarra que todo mundo entra na cara do Volpi e tal. Cara, talvez tenha uma exposição ali ao Gemerson que também piora o que já não é tão bom. E isso talvez em outros setores também se reflita. Sabe, cara? Então assim, tipo, é óbvio que hoje o Arezzo perdeu um gol feito, que poderia mudar a história do jogo, é óbvio que tem erros que são dos jogadores, e eu também acho que falta jogador ali, tá? Falta chamarem um pouco na chincha, resolver, né? Eu falei no meu Twitter, esse time ele é meio bunda mole, assim, meio insosso, cara. Acho que mesmo com todos os problemas do Quinteiros, que tá muito atrasado no trabalho dele, que não sabe o que é da vida, que tá devendo, hoje era jogo pra no mínimo empatar. É aquele empate que o jogador bota debaixo do braço, cara. Olha o que é o Ceará. O Grêmio jogando mal conseguiu ainda se impor em alguns momentos de posse de bola, sabe? Mas daí não passava de um feijão com arroz, não passava não tinha jogada, daí
Cara, bota a bola debaixo do braço e resolve, só um pouquinho, aqui é Grêmio, cara. Né? Esse Ceará aí não bota medo em ninguém. Tá longe de ser um dos melhores Cearás da história, talvez, assim, sei lá, eles estavam até invictos por um bom tempo, estão, né, jogando em casa, isso aí realmente é mérito, mas eles jogaram Série B, essa marca aí inclui Série B, Copa do Nordeste, sei lá o que, não é nada demais, assim, não pegaram ainda grandes adversários. Né? O Grêmio talvez fosse um dos maiores dessa sequência aí, e foi presa fácil. O Grêmio não jogou bem, o Grêmio só teve posse de bola depois que estava perdendo, é isso que o Quinteiros não entende. Né? E aí, cara, ainda dentro dessa bunda molice do time, dos jogadores, eu quero voltar no Quinteiros, porque daí, cara, por onde tu olha, assim, sabe, taticamente o time não evolui nada, né? Tecnicamente, jogadores batendo cabeça, daí tu já começa a te questionar até que ponto são ruins ou, né, a bagunça tá prejudicando eles, né? Tudo isso que eu tô falando, história da comissão técnica. E por fim, cara, tem essa questão anímica que eu falei que o time, e aí é culpa dos jogadores também, é verdade, que o time parece meio bunda mole, meio acomodado, meio sem poder de reação. Diga-se de passagem, o Monsalve talvez seja uma grande exceção dessa análise, e é o cara que não entra, não joga. Quando joga é um dos poucos que parece que tá incomodado com a derrota, sabe? E não é parece estar incomodado gritando, chorando, xingando o juiz, querendo brigar. Se precisar, ele também briga. Mas é na atitude da postura, sabe? De pegar a bola, de ir pra cima, de correr, sabe? É um dos poucos e não tem vez nesse time. É outra bizarrice. Outra bizarrice de Gustavo Quinteiros. Mas daí tu olha, animicamente falando, o time meio bundão, assim, e aí na casa mata tá ali um treinador com aquela cara de bunda dele, assim, olhando. Eu acho que isso aí também influencia, cara. Sabe, se tivesse um treinador um pouquinho mais aqui, ó, vamos lá, gurizada, vamos lá. Aí tá lá os assistentes, lá tem um assistente que trabalha com a defesa, outro que trabalha com o ataque. Aí tu olha pros caras lá, estão lá mexendo num tablet, né, o pau torando ali no meio do campo, o jogador do Ceará tirando a bola e vibrando aqui, e o técnico do Ceará lá socando o ar, e o nosso assistente ali mexendo num tablet, o nosso treinador com as mãos no bolso aqui, ou com a mãozinha no queixo. Sabe, cara, até animicamente tá me incomodando já. Né? Eu acho que o Grêmio, eu já falei em outros momentos, tem esse furo anímico, não tem ninguém em campo que seja uma sumidade nesse quesito, né? Embora o Kahneman talvez seja quando voltar, mas enfim, também é uma andorinha só, né? Na direção não tem, na comissão técnica tá claríssimo que não tem, talvez falte ali, sei lá, trazer um Maicon para fazer um papel ali de sei lá o que, executivo de futebol ou diretor de futebol, alguma coisa, enfim, que possa, né, contextualizar os caras, onde é que eles estão, o que está acontecendo, o que se espera deles, né? Às vezes parece meio bobo, vai chamar um cara para gritar no vestiário, mas às vezes é o que funciona também. É óbvio que só motivação não ganha jogo, tem que evoluir taticamente, tem que fazer um monte de coisa, mas cara, aí não tem nada disso, ainda por cima os caras estão lá passeando na feira, aí esquece, né, cara? Aí vai ser um ano para brigar para não cair. Vai ser um ano para brigar para não cair se a coisa... O jogo que eu vi hoje é de um Grêmio que briga para não cair. Inclusive perdendo para um Ceará que muito provavelmente vai ser desse bolo aí também, né? Então assim, eu acho muito difícil, dado o fato que estamos em abril, que o Quinteiros mude esse jogo. E olha que eu tô assustado e preocupado há bastante tempo. Mas eu sempre achei cedo para cravar. Eu sempre tinha esperança que no próximo jogo... Ah não, mas é que nesse era contra um Inter muito bom, o elenco é melhor que o nosso, o Roger tá há mais tempo. Ah não, mas é que nesse aqui, cara... Poxa, nesse aqui, o Galo... Até ganhamos, né? Mas a atuação foi ruim porque era um Galo que tem um elenco muito bom, não sei o quê. Ah, mas beleza, não demos um show contra o lanterna do Campeonato Paraguaio, porque, cara, jogo fora de casa, pragmatismo, né? Estreia, ganhamos, tá tudo certo. Ah, não, mas agora é o Ceará, cara, não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Por onde tu olha, e já te digo mais, se não meter uns 4, 5-0 no Atlético Grau, vai ser bizarro, cara. Vai ser bizarro. Porque aí a gente está falando de outra turma, né? Uma turma quase amadora, talvez. Mas enfim, isso aí é papo para outro momento. Mas, cara, por onde tu olha, é sempre aquela atuação medíocre, né?
que tu ganha numa sorte, no Volpe melhor em campo, que o adversário também foi incompetente e tal, e aí hoje, se tu tivesse um pouquinho de competência tu ganhava, tu perde porque tu tá naquela atuação medíocre que tu não... Ah, velho, eu por tudo isso que eu tô falando, anímico, tático, técnico e pelo tempo que já passou a gente não viu nada, eu parece que tô enxergando a queda de Quinteiros logo ali. Logo ali. Talvez ainda em abril, que vai ser um mês pesado, um mês de muito jogo, jogo importante, Grenal, Sul-Americana. Talvez ainda em abril. A única chance disso não acontecer é mudar a figura em campo. Mudar a atuação. Porque, cara, não vai ter clima, não vai dar para levar muito adiante. E eu falo isso porque eu sinto também o clima da torcida. Aliás, eu sou um torcedor, né? Eu faço parte desse clima. Não vai dar para levar muito adiante se a coisa continuar assim. Até porque essas vitórias aí esporádicas e acidentais aí que a gente colecionou vão ser raras. Vão ser as exceções. A regra jogando essa bolinha é também não ter resultado. E aí não vai ter como. Não vai ter como. É bom o Grêmio já começar a pensar em outro nome, porque ou o Quinteiro surpreende a todos e começa finalmente a dar uma resposta que não deu em 4 meses quase, ou ele já caiu e tá fazendo hora extra. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.